Fala pessoal, que bom ter vocês aqui na nossa quarta edição do podcast mais caliente aqui do Futebol na Veia. E sim, o tempo passa rapidão e já chegamos na nossa quarta edição. Eu sou a Lauren e vou acompanhar vocês aqui nos próximos minutos e vamos falar bastante sobre futebol latino, viu? E olha, hoje temos diversos assuntos para conversar. A Libertadores voltou com tudo nessa segunda fase e tivemos aí uruguaios, colombianos, chilenos, uruguaios e muito mais entrando nos gramados. E olha, alguns até enfrentaram brasileiros, viu? A Sul-Americana também já chegou com tudo nos últimos dias. Então vamos dar uma passadinha na Argentina, falar sobre a briga pela liderança do campeonato argentino. Temos também o campeonato peruano e uma chuva de cartões vermelhos que aconteceram nessas últimas rodadas. Temos também não só no campeonato peruano, temos em outros também e muito mais. Temos também a Supercopa Uruguaia, Borja brilhando em mais um jogo do Junior Barranquilla pelo campeonato colombiano e o resto você sabe só se continuar aqui conosco. Mas antes de tudo, quero saber se você quer saber mais sobre o futebol nacional e internacional. Se sim, quer saber mais sobre Libertadores, Copa do Brasil, os principais campeonatos estaduais, os campeonatos europeus e muito mais? Então acompanhe a gente lá no nosso portal. Entra em www.futebolnaveia.com.br que lá você fica por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo da bola. E vamos começar com tudo, vamos parar de enrolação já, que eu tô louca para saber sobre como que estão os nossos calientes latinos, né? Então vamos pegar o nosso aviãozinho e ir até os nossos hermanos, onde a Valéria Contado traz todas as novidades sobre a Argentina. E no campeonato argentino tem gente firme e forte na liderança. O River venceu mais uma, essa foi sua 11ª vitória no campeonato todo, chegando aos 36 pontos conquistados. A partida aconteceu no último domingo contra o Central de Córdoba, no estádio Monumental Núñez. Mesmo jogando com um a menos grande parte do jogo, o River conseguiu conquistar um placar de 2-0 diante dos visitantes e se firmou na primeira posição. Ainda na ponta da tabela, o Boca Juniors venceu o Talleres fora de casa por 2-1 e colocou um pouco de pimenta aí no campeonato argentino, colando um pouquinho mais no líder. Chegou aos seus 33 pontos, lembrando que são apenas 3 pontos de diferença do Boca para o River. Já o Argentinos Júnior tropeçou em casa e empatou com o Racing. Esse resultado não foi suficiente para que a equipe se mantivesse no top 3 da liderança, já que o Lanús venceu o Godoy Cruz e chegou mais perto, alcançando a 3ª colocação. O Lanús fez um placar de 2-0. O tropeço foi muito perigoso para os argentinos, já que o campeonato está se encaminhando para a reta final, está já na 18ª rodada de 23, então são pontos importantes, um momento muito importante que as equipes têm que pontuar para conseguir se classificar, para conseguir se garantir aí na ponta da tabela. O River ele abriu essa diferença de 3 pontos, que é uma pontuação segura, mas nada está definido, porque se tratando de Boca e River, a rivalidade é muito grande, são duas equipes com muita história, então tudo pode acontecer nessa reta final, que ainda temos algumas rodadas aí para de fato definir quem será o campeão no campeonato argentino. Eu sou Valéria Contado, repórter do Futebol na Veia, para o podcast Latinos na Veia. Até a próxima! Então, muito obrigada aí, Valéria. E o clima tá quente no campeonato argentino, né? Não é à toa que nosso podcast se chama Caliente, porque tá pegando fogo. E olha, nada tá decidido. Vamos começar falando do River Plate, que ocupa então a liderança, né? O time aí de Gallardo tem feito uma das melhores campanhas do torneio. E é o time que conta com mais vitórias, né? Foram 11 vitórias em 19 rodadas, então fica na frente das demais equipes em questão de vitórias, né? De triunfos. Além disso, foram apenas 3 empates e outras 4 derrotas, né? Então o time do River Plate aparece com 36 pontos e conseguiu abrir então uma vantagem
para o Boca Juniors de 3 pontos. Mas como a Valéria disse, a gente está falando nas últimas edições, nada está decidido e é importante frisar isso. Porque o que acontece? Há 2 rodadas atrás, 2-3, o Argentinos Juniors estava em primeiro lugar. 2-3 rodadas depois já está ali em terceiro, quarto lugar. Então, no G4, apenas 5 pontos separam os clubes, né? Então, quem tá por cima pode cair, quem tá embaixo pode subir, e tudo depende dos próprios times, né? Então, embaixo, na segunda posição, tá o Boca Juniors, que deve lutar, então, para conseguir a liderança e ficar com o título do campeonato. E a rivalidade entre os 2 times ali, entre os 2 primeiros colocados, é tão grande que alguns problemas têm aparecido, e por um conflito na final da Libertadores de 2018, muito tempo atrás, o River vai ter que cumprir 3 jogos sem o apoio de sua torcida, né? Então, além de ter que pagar uma multa de 400 mil, ele vai ter que ficar, então, com as suas arquibancadas fechadas, né? O que acontece, né? Na ocasião, em 2018, o Boca teve um ônibus da sua equipe apedrejado, né? Então, além disso, foi afetado por gás de pimenta. Os jogadores e a parte da delegação se machucaram quando chegaram no Monumental Núñez, a casa do River, e com isso, então, o Boca não deixou barato, foram até o Tribunal Arbitral do Esporte, o TAS, onde moveram uma ação. O Boca pediu, inclusive, a exclusão do River no torneio continental, mas daí já era demais e o TAS não aceitou isso. Então o clima pode ficar cada vez mais tenso no campeonato argentino, né? E o que nos resta é somente esperar. Enquanto a gente espera isso, a gente vai até o Chile, onde o André traz tudo sobre o Chilelão, que está também bem movimentado e cada vez com mais polêmicas, né? Então conta pra gente, André, quais as novas daí? Vamos começar falando do futebol chileno pela Libertadores da América. Nesta terça-feira, a Universidade de Chile enfrentou o Internacional em sua estreia pela segunda fase da Libertadores. O jogo estava previsto para começar às 7h15 da noite, mas as autoridades locais pediram para que o jogo fosse antecipado para as 6 da tarde por conta dos protestos que andam acontecendo no país. O jogo em si, apesar da superioridade colorada, ninguém conseguiu mexer no placar e ficou tudo no 0-0. Outro time que vai estrear na pré-Libertadores será o Palestino, que vai enfrentar o Cerro Largo nesta quarta-feira no Uruguai. Na Sul-Americana, 2 equipes chilenas estrearam na competição. Também na terça-feira, o Coquimbo estreou contra o Aragua da Venezuela em casa e não decepcionou a torcida, fez 3-0, e o União La Calera estreou mais tarde às 9h30 da noite contra o Fluminense no Maracanã. O Fluminense até abriu o placar, mas com um belo gol, o União La Calera empatou e o final do jogo foi 1-1. Agora, voltando ao campeonato chileno, tivemos a segunda rodada neste fim de semana, mas começando na sexta-feira. União La Calera venceu por 1-0 União Espanhola. Daí no sábado começaram os outros jogos da rodada. Santiago Wanderers se recuperou e teve sua primeira vitória no campeonato, vencendo o Universidad Concepción por 2-0 fora de seus mandos. O Palestino, com 1 a menos, conseguiu vencer o Huachipato por 1-0 em casa. Uma das surpresas da rodada, o Cobresal conseguiu superar o poderoso Colo-Colo por 2-1. A líder Universidade Católica e atual campeã do torneio venceu por 3-2 o O'Higgins. O Sporting Iquique empatou com o Everton por 2-2. E o La Serena, o recém-promovido La Serena, perdeu por 1-0 para o Antofagasta. Tivemos também uma boa atuação da Universidade de Chile sobre o Curicó Unido, que venceu no Estádio Nacional por 5-1. Inclusive, vários torcedores disseram que essa foi uma das melhores atuações em anos desde que o clube não começou a andar bem, né, nos últimos campeonatos. Mas, infelizmente, o destaque fora de campo se dá por conta dos protestos da torcida. Teve uma partida entre Coquimbo Unido e Audax Italiano, que terminou em 0-0, mas antes do apito final. O juiz determinou que a partida fosse suspensa por invasão de torcedores e ele determinou que não havia segurança para prosseguir na partida. Isso se dá por conta de uma onda de protestos no país que anda tendo contra o governo de Sebastián Piñera. Outro protesto que teve também, mas no Chile, mas não no Campeonato Chileno, mas sim na Libertadores, foi na partida entre Laú e Inter. A torcida da Laú ateou fogo na arquibancada, bombeiros
foram tentar apagar, mas a torcida revidou com todos os objetos que tinham próximos dele e começaram a jogar nos bombeiros da polícia. Do futebol chileno, por enquanto, é isso. E particularmente nós do Futebol na Veia esperamos que este ambiente hostil que está dominando o território chileno possa se acalmar e que tudo seja resolvido. Eu sou André Borges para o podcast Latinos na Veia, do Futebol na Veia. Graças, André. E o clima tá tensíssimo no Chile, viu? Tivemos a estreia, então, dos chilenos na Libertadores e um ambiente bem pesado, um clima bastante polêmico, cercando aí as arquibancadas chilenas. Então, o Inter e Laú ficaram no empate em 0. O Colorado, ele dominou mais o confronto, mas isso sim não significa que a Laú, que a Universidade, não teve a sua chance, viu? Pablo Arangues, o menino aí, o jovem que fez a sua estreia na equipe, fez ótimas jogadas e quase marcou, né? Uma das principais oportunidades que a Laú teve foi a partir de uma jogada de Arangues, né? Então ele conseguiu bastante assustar os colorados. Mas além disso, o foco são os protestos, né? A torcida aí atirou fogo nos bancos, atirou cadeira no gramado. O jogo já estava acabando, né? E com isso, então, o juiz não interrompeu a partida, mas a Laú já estava bem avisada que caso alguma coisa acontecesse, o jogo acabaria. Como nada aconteceu no final do jogo, não foi preciso, e a decisão está marcada então para Porto Alegre na próxima terça-feira, que então decidem quem irá para a próxima fase, né? Já Jonathan Benítez garantiu aí o empate e quem sabe até a classificação do Palestino na Libertadores, né? O jogo acabou em 1-1 e então a equipe encara o Cerro Largo em casa na próxima quarta-feira. Já o Coquimbo começou muito bem na Sul-Americana e trouxe aí para sua torcida uma vitória, né? Ele venceu o Araguá por 3-0. E olha, um bom placar para se abrir vantagem no jogo de ida, principalmente, né? Traz uma tranquilidade, quem sabe já até deixa mais claro esse sonho da vaga para a próxima etapa. E na Sula também, o Fluminense e União La Calera não decidiram nada. Foi o único empate nos primeiros jogos, né, da Sula, e ficaram no 1-1, vão decidir na próxima semana também. E cá entre nós, eu acho que os times combinaram de deixar seus torcedores aflitos, hein? Então a gente vai ter que esperar até a próxima semana para saber os resultados e quem se classifica, quem dá adeus. Então vamos ver o que acontece aí, né? Então, dando uma passadinha aí rapidinho na tabela do Campeonato Chileno, temos a Universidade Católica em primeiro com 6 pontos, invicto ainda. E da mesma forma, na sequência, com 6 pontos também, União La Calera. E o terceiro fica com Antofagasta, que também tem aí os 6 pontos, né? Os times, eles então compõem o G3 do campeonato, que tá bem apertado, acirrado, e vamos ver o que acontece então nas próximas rodadas. Então esperamos aí, como o André, que o clima feliz, o clima de alegria que o futebol traz para os seus torcedores seja reinstaurado no Chile, que essa onda de protesto acabe e principalmente sem ferir mais ninguém, né? E agora a gente vai descobrir qual o próximo passeio do Kaique Ribeiro, que traz aí as novidades da Colômbia. Olá, amigos de Latinos na Veia! Agora contarei tudo o que aconteceu nessa semana do futebol colombiano, que foi muito movimentado, hein? Tivemos 2 rodadas sendo disputadas nessa semana, a segunda e a terceira da Liga Betplay 2020. Começando pela segunda rodada, que foi disputada no último meio de semana, na terça-feira, 28, Once Caldas e Bucamaranga abriram a rodada e ficaram no 1-1. O Independiente Medellín derrotou o Rio Negro por 2-1 em casa, com destaque para 2 gols contra que ocorreram na partida. Já Deportivo Cali e Junior não saíram do 0-0. Na quarta-feira, 29, o América de Cali sofreu, mas conseguiu um empate contra os Jaguares de Córdoba, já nos acréscimos por 2-2. O Boyacá Chicó derrotou o Patriotas por 1-0. E agora, o melhor jogo da semana. La Equidad e Atlético Nacional se enfrentaram em Bogotá. Os donos da casa abriram 3-0 logo nos primeiros minutos, mas o time de Medellín já havia diminuído para 3-2 antes do intervalo. Na segunda etapa, com um gol no começo e um gol nos acréscimos, o time de Juan Carlos Osorio conseguiu uma grande virada e venceu por 3-4. Que jogão! Una para Nacional, viene Blanco.
Franco, pelota de gol para Candelo para ganarlo, por la victoria, al arco, arriba está. Nacional, tantas veces me mataron, tantas veces. O jogo entre Deportivo Pasto e Tolima também era para ser realizado na última quarta-feira, mas foi adiado. Enfim, finalizando a segunda rodada, na quinta-feira 30, o Aliança Petroleira venceu o Deportivo Pereira por 1-0 e tivemos outros 2 empates pelo mesmo placar. Em casa, o Independente Santa Fé até saiu na frente, mas tomou um empate em 1-1, mesma situação de seu maior rival, o Milionários, que abriu o placar contra o Cúcuta, mas cedeu um empate em 1-1 fora de casa. Já a terceira rodada teve início no último sábado, com 3 jogos. Bucamaranga e Tolima ficaram no 0-0, já o Júnior recebeu o Independente Medellín em Barranquilha, e Miguel Borja garantiu a vitória dos Tiburones por 1-0. O Atlético Nacional tropeçou no Atanásio Girardot e foi derrotado pelos Jaguares de Córdoba com gol sofrido aos 43 da segunda etapa por 2-1. No domingo, o Deportivo Pereira venceu o Cúcuta por 2-0 e conseguiu sua primeira vitória na competição. O Milionário segue em péssima fase e ainda não venceu na apertura. No último jogo, apenas empatou contra a La Equidad em 2-2. O América de Cali derrotou o Boyacá Chicó por 1-0, com gol de Rangel. E para finalizar a rodada, 2 jogos ocorreram na última segunda-feira. O Deportivo Pasto aprontou fora de casa e venceu a Aliança Petroleira por 1-0. O outro time da capital, o Santa Fé, também decepciona, assim como seu rival Milionários, e foi derrotado por 1-0 pelo Rio Negro no fechamento da terceira rodada. A classificação da Liga Betplay 2020 Apertura é essa. A América de Cali lidera com 7 pontos, mesma situação do Júnior na vice-liderança e pontuação. O Atlético Nacional é o terceiro com 6 pontos, seguido de Rio Negro em quarto e Deportivo Pasto em quinto com a mesma pontuação, 6 pontos. Os últimos 5 colocados são Milionários em 15º com 2 pontos, seguido do Santa Fé com 2 pontos e Cúcuta e Bucamaranga em 17º e 18º, respectivamente, também com os mesmos 2 pontos. Patriotas e La Equidad na lanterna possuem 1 ponto cada. Agora me despeço de vocês rumo à cidade de Cartagena, um dos marcos da arquitetura colombiana no país e um grande destino turístico. Kaique Ribeiro para Latinos na Veia do Futebol. Graças, Kaique. Bom passeio aí. Então aí temos uma tabela apertadíssima, mas vale lembrar que é só o início do campeonato e ainda tem muita coisa para acontecer, né? Vamos um pouco falar do Júnior Barranquilla e a volta de Borja, porque olha, o garoto tem feito um bom recomeço no seu time de coração, né? Então aí em 3 jogos já foram marcados 2 gols e olha, se continuar assim ele pode brigar muito pela artilharia do campeonato colombiano, né? O Borja, ele tem feito aí umas partidas sensacionais, né? E acho que é um dos destaques do torneio para esta temporada. Tivemos aí então a estreia do Atlético Nacional na Sul-Americana, na primeira fase aí do torneio. E o time não decepcionou não, viu? Os colombianos encararam o Huracán da Argentina e golearam. Eles abriram uma vantagem de apenas, somente 3 gols, que também talvez já garanta aí a sua vaga para a próxima fase. E quem também estreou foi o Independente Medellín, que não estava por brincadeira, e venceu o Deportivo Táchira por 4-0. Na sequência, o Tolima também levou a melhor no jogo de ida, viu? Só que com um placar mais magrinho. Por 1-0 abriu vantagem sobre o Macará. Os colombianos não estão para brincadeira, viu? E o ano mal começou, então eles já estão mostrando para o que vieram e o que a gente pode esperar. E aproveitando esse momento cheio de gols, de grande movimentação, vamos para o Uruguai agora falar sobre os nossos vizinhos aqui com o Yuri Murta. Opa, Lauren, tudo tranquilo? Aqui no Campeonato Paraguaio, as coisas vão se arrumando e já vemos alguns candidatos fortes ao título. Libertad, Olímpia e Guarani venceram seus jogos e tem 7 pontos na tabela, liderando o campeonato. O Nacional, que veio a perder para o Libertad nessa rodada, foi o último time a perder a invencibilidade no campeonato. Cerro Porteño, o próprio Nacional e o River Plate vêm logo atrás dos outros 3 times com 6 pontos. General Dias e 12 de outubro, um dos times que acabou de subir da Liga de Acesso, ainda não pontuaram na Série A de 2020. Pela Libertadores e pela Sul-Americana também tiveram clubes paraguaios jogando neste meio de semana.
pela Libertadores, o Guarani mostrou que continua sendo o carrasco do Corinthians e venceu o Clube Paulista por 1-0, gol logo nos primeiros 10 minutos. Já o Sportivo Luquenho, pela Sul-Americana, venceu por 3-2 fora de casa os Mineiros de Guainha, da Venezuela, em jogo completamente alucinante, com 20 minutos de espaço nos 5 gols. Vale lembrar também que dentro do campeonato, das rodadas desta semana, tivemos 5 expulsões, o que mostra que o campeonato realmente vem sendo muito faltoso e bastante disputado, onde os jogadores vêm confundindo o que é a grande força paraguaia com faltas e perigos de lances que podem acabar se lesionando. Enquanto o Sul-Americano Sub-23 continua a todo vapor, os principais jogadores do campeonato seguem sendo os já veteranos Roque Santa Cruz, Oscar Cardoso e outros. Vale lembrar também que Bobadilha, do Guarani, vem sendo peça de segundo tempo e consegue fazer ótimos jogos quando entra. Este foi Yuri Murta para o Latinos na Veia. Muito obrigada, Yuri. E olha, que rodada mais apertada, hein? E não é à toa que faz parte do futebol mais caliente do mundo, né? Porque eles não estão brincando. Nós tivemos aí o Nacional perdendo a sua invencibilidade, né? O Libertad venceu por 2-1, mas o babado da rodada foi a vitória de 4-2 do Olímpia sobre o São Lourenço. E olha, o detalhe é que Roque Santa Cruz tem mostrado um futebol sensacional e que quer se destacar muito no campeonato. O jogador ele anotou inclusive um hat-trick no confronto, ou seja, ele marcou 3 gols na mesma partida. E com esses 3 gols marcados, ele é o artilheiro isolado do torneio, né? Ele tem 5 tentos marcados até agora. Os seus adversários ali na artilharia possuem apenas 2, né? Então ele tá para brigar para ficar pelo primeiro lugar ali. E quem não ficou para trás foi o Cerro Porteño, que atropelou o Sol de América, levando a melhor por 4-1. Mas vamos falar de Libertadores, que também chegou com tudo, que tá cheio de movimentação, cheio de babado, cheio de notícia, né? O Corinthians mais uma vez não conseguiu vencer o Guarani, que levou a melhor por 1-0, né? Depois aí de vencer o San José, venceu o Corinthians, né? E vale lembrar que o pesadelo do Timão é repetir uma campanha que teve em 2015, quando também foi eliminado pelo Guarani na segunda fase. E o pior é que foi jogando na Arena Corinthians com mais de 40 mil torcedores ali, esperando o bom resultado do Timão, que não conseguiu. Então a situação dos brasileiros pode ser bem ruim aí, viu? Já o Sportivo Luquenho garantiu uma vitória no jogo de ida da Sula, viu? Porém, ele tem um desfalque para a próxima rodada. Rodrigo Paredes acabou sendo expulso do confronto. Então, vamos ver como é que será a volta da equipe, quem que substituirá Paredes e como é que o técnico vai melhorar a situação da equipe para não acabar levando a pior e tendo o placar revertido, né? Mas agora é hora de voltarmos ao nosso aviãozinho e irmos, né, viajarmos até o Peru, onde o Luiz Gustavo fala com a gente. A primeira rodada do Campeonato Peruano já aconteceu neste fim de semana e foi marcado por diversos cartões vermelhos, e é exatamente com os resultados desses primeiros confrontos que iremos iniciar. O Universitário venceu o Melgar por 2-1, o Clube Aliança Universidade venceu o Aliança Lima por 3-2, o Cajamarca venceu o Sporting Cristal por 2-1, o Sport Huancayo venceu o Atlético Grau por 1-0, o César Vallejo empatou em 1-1 com o Deportivo Municipal, o San Martín venceu o Ayacucho por 3-1, o Academia Cantolau venceu o Cienciano por 2-1, o Clube Carlos Manucci derrotou o Carlos Stein por 3-0, o Sport Boys Association ganhou do Deportivo Ilhacuba por 3-2 e o Binacional ganhou do Real Garcilaso por 2-0.
Durante todas as 10 partidas, pudemos contar com a existência de 12 cartões vermelhos, o que acabou gerando discussão entre os atletas sobre a arbitragem, em especial a do jogo entre Cantolao e Cienciano, onde houveram 5 expulsões ao todo. Dentre elas, estava o jogador Eric Delgado, que afirmou que o juiz Jesus Cartagena não está preparado para lidar com as situações dentro de jogo. E agora, indo para o mercado da bola, novamente o nome de Quevedo aparece por aqui. A jovem estrela peruana, após muitas tentativas do Aliança Lima para a continuidade do jogador no elenco, finalmente decidiu a sua saída do campeonato peruano. O jogador vem ao Brasil devido a um acordo verbal com o Fluminense e mais detalhes devem ser concretizados ao longo da semana. Entretanto, o time carioca já havia tentado a contratação do jogador, porém, com a negociação dando errado, o clube foi atrás de outro jovem peruano, Fernando Pacheco. Vale ressaltar também que a saída de Quevedo do Aliança Lima se dá aos pedidos altos do jogador para sua continuidade no clube. E continuando com a Aliança Lima, Beto da Silva chegou ao clube para realizar seus exames médicos nesta terça-feira, dia 4, e se tornou uma boa opção do clube para o confronto contra Carlos Manucci. Agora, também tem jogador saindo do Brasil indo diretamente para o Peru, como é o caso de Cueva, que já foi anunciado pelo Pachuca como um novo reforço para 2020. O que falta é apenas o aval do Santos para sua saída definitiva. Por hoje é isso, e eu sou o Luiz Gustavo para o Futebol na Veia. Muito obrigada, Luiz. E o campeonato peruano voltou, gente, graças a Deus. E olha, cheio de expulsão, com muita confusão. E vamos falar sério, né? 5 jogadores expulsos do mesmo duelo é meio complicada a situação, né? E os clubes, eles não estão gostando nada disso, óbvio, né? Porque quem é que vai gostar de ter 3 jogadores expulsos? Quem é que vai gostar de ter 2 jogadores expulsos, né? Porém, a gente tem que lembrar que ainda é a primeira rodada e que pouca coisa ainda tem já como ser decidida, né? E acredito então que a Federação Peruana, responsável pelo campeonato, vai sim cuidar sobre esse assunto de árbitros, né? Porque tivemos uma média de mais de 1 cartão vermelho, 1,2 aproximadamente, distribuído por todos os confrontos, né? O que é bem estranho porque é uma média muito alta. Então vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos capítulos, né? E tivemos alguns nomes que se destacaram e devem brigar bastante pela artilharia do torneio, né? Então, Kevin Ruiz, do Cadiamarca, Yanar Pajoy, do Alianza, Osnar Noronha, do Manucci e Sebastian Penco, dos Sports Boys, marcaram 2 gols cada até agora na primeira rodada e fizeram bons duelos e aí então disputam por quem vai ficar com a artilharia, né? Quem é o artilheiro do campeonato. E apesar de muita notícia sobre a chegada do Quevedo no Fluminense, o jogador surpreendeu e vai chegar no Goiás. Isso mesmo. Um dos dirigentes do Esmeraldino falou sobre o assunto em uma rádio e o 5º gringo na equipe deve assinar e ser anunciado oficialmente em breve. Então, finalmente teremos um desfecho sobre a história de Kevin Quevedo fora da Alianza e vamos ver aí se o jogador consegue ter uma boa campanha e um bom desempenho no Brasil. E por fim, Cueva, que sai do Santos, está chegando ao Pachuca, né? O jogador então promete se destacar no time e quer mostrar por que veio, né? Então ele não vai vir para brincar, né? E o que poderemos esperar dele? Então a gente só vai falar aqui nos próximos episódios do Latinos na Veia e vocês têm que nos acompanhar, né? Então agora, por último, mas não menos importante, vamos até o Uruguai, onde ele, Luciano Massi, conta tudo sobre o Paisito. E o futebol continua a todo vapor na terra de Jonathan dos Santos. O uruguaio Jonathan dos Santos marcou o gol da vitória do Cerro Largo em cima do Racing Clube no Clausura de 2019. Esse triunfo carimbou a classificação do Cerro para a Copa Libertadores de 2020. Falando em Libertadores, na quarta-feira 5, a equipe do Cerro Largo fez sua estreia na competição contra o Palestino do Chile. Durante o podcast, a Lauren vai falar mais um pouco de como acabou esse duelo. Mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre a Supercopa Uruguaia. No último sábado 1º, aconteceu a final do torneio, que coloca frente a frente o campeão uruguaio e o campeão do torneio intermédio. O estádio Domingo Burguenho, localizado próximo da turística Punta del Este, testemunhou uma zebraça. A equipe do Liverpool bateu o todo-poderoso Nacional pelo placar de 4-2. O triunfo foi sacramentado com um gol de Fabrício Dias na prorrogação. Vamos ouvir esse tento que entrou na história da equipe negra azul, pela voz dele, o inconfundível
inconfundível Alberto Kessmann. Llevó la pelota con la punta Martín Correa, tira abajo, viene gol. ¡Gol! Díaz. ¡Gol de Liverpool! Fabrício Díaz havia jogado. Se por um lado o Liverpool festeja o título, do outro a equipe do Nacional, comandada pelo recém-chegado Gustavo Munua, procura sua redenção. Nessa semana, os bolsos embarcaram rumo ao Japão para a disputa da Saitama Cup, um torneio de pré-temporada. A única aparição do Nacional na Terra do Sol Nascente será contra o Amiya Ardija, da 2ª divisão japonesa. Diferentemente de seu rival de toda a vida, o Peñarol optou em realizar a sua pré-temporada no Uruguai. No dia 31 de janeiro, o estádio campeão de siglo, Reduto Carboneiro, foi palco para Peñarol e Belgrano da Argentina. Os 35 mil íntias presentes no estádio testemunharam um empate sem gols entre argentinos e uruguaios. O próximo desafio da equipe de Diego Forlán será no sábado 8, contra o Deportivo Maldonado, equipe recém-ascendida para a elite do Paisito. E essas foram as informações do Campeonato Uruguaio. Luciano Massi para Latinos na Veia. Muitas graças, Luciano. E olha, notícia boa para Jonathan Santos, que não anotou aquele gol em vão, viu? O Cerro Largo não teve um dos melhores resultados do mundo, mas ainda pode sonhar com a vaga para a próxima fase, né? Então, diante do Palestino, as equipes ficaram 1-1 e tivemos um jogador expulso pelo lado do Cerro, viu? Washington Aguirre foi expulso no primeiro tempo, já desfalca a equipe no jogo de volta, onde tudo pode acontecer, né? Então é isso, será que teremos representantes uruguaios? Será que não teremos? Vamos esperar para ver. E tivemos o Liverpool surpreendendo quase todo mundo e levando a melhor na Supercopa Uruguaia. E olha, ele fez um excelente confronto, porque olha, não sei vocês, mas pra mim ganhar a Supercopa já é bom, mas ganhar do Nacional, time gigante que é o Nacional, por 4-2 é ainda melhor, né? E olha, a vitória aconteceu na prorrogação e teve um gosto sensacional para os campeões que derrotaram esse gigante, né? Então temos aí, como o Luciano deu mais detalhes sobre o Peñarol, Diego Forlán. Então temos aí os times se preparando com tudo nas suas pré-temporadas para começar muito bem o campeonato uruguaio, né? Então os grupos treinam com seus novos técnicos, reforços e afins e querem mostrar um excelente desempenho nessa temporada, viu? Devem chegar com tudo para brigar pelo primeiro lugar, pelo troféu, pelo campeonato. Então vamos ver, né, como vai ser esse início de campeonato, que deve ser repleto de emoções, porque é isso que o futebol traz, né? E olha que já mal começou e os duelos e os times estão com tudo, cada um melhor que o outro. E chegamos ao final do podcast mais caliente do Futebol na Veia. E olha, antes de você já me abandonar e parar de ouvir, vai lá no nosso portal e acompanha de pertinho tudo o que está acontecendo no mundo da bola. Temos as últimas contratações, quem deixou as equipes, quem chega, os prognósticos dos melhores campeonatos do mundo e tudo o que aconteceu com o seu time de coração. Isso mesmo. Então não perde tempo, vai lá, entra aí no seu navegador e acessa www.futebolnaveia.com.br. Já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal de YouTube, se você está ouvindo pelo YouTube, dá um like, um dislike, comenta aqui o que achou e fiquem ligadinhos aqui porque temos outros podcasts, temos vídeos falando sobre inúmeros assuntos, então dá uma acompanhada aqui no nosso YouTube. Se você está ouvindo pelo Spotify, também segue, né? Acompanha a gente aí pelo Spotify. Estamos no Instagram também, então segue lá, @futebolnaveia.br, viu? Lá você também fica por dentro de tudo, vai ficar a pessoa mais atualizada sobre o mundo do futebol. Já queria agradecer aos nossos repórteres, então muito obrigada, muitas graças, Valéria Contado, André Borges, Kaique Ribeiro, Yuri Murta, Luiz Gustavo e Luciano Massi. Vocês são demais, arrasam muito. E não se esqueçam que vocês têm um encontro comigo aqui na semana que vem, viu? E eu vou estar esperando ansiosamente por vocês para falar sobre os latinos. Então, tenham uma boa semana e adiós!